Salve, salve, galera do bem! Estamos de volta com mais Ponto P. E nesse segundo bloco do programa, um pouquinho atrasado, estamos agora com 14h29. Eu volto acompanhada do especialista que vai nos falar um pouquinho mais sobre Novembro Azul, o oncologista Dr. Rodrigo Roveri, ele que é da Oncoclínicas SC. Só temos a agradecer, gratidão por esse especialista vir aqui conversar com a gente. Você sabe a preocupação aqui que a gente tem no Ponto P por esses meses, né, coloridos que a gente diz que são importantíssimos. Prevenção é todo mês, mas em novembro a prevenção é azul, não é mesmo, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Ponto P. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando a respeito de um tema tão importante, né? E como bem colocado, esses meses eles servem para conscientização a respeito da doença, mas a prevenção, claro que não se resume a um mês só por ano. Isso tem que ser feito diariamente para que a gente consiga realmente atingir os nossos objetivos de tanto prevenção quanto diagnóstico precoce dessa neoplasia. É verdade. Gente, Novembro Azul é muito importante. Prevenção é tudo. Uma morte a cada 38 minutos o câncer de próstata provoca. É isso, doutor? Tá certo isso? É Tá muita certo. gente. Muita gente, realmente é muita gente. Isso dá uma ideia bastante clara de quão frequente é esse tipo de neoplasia no nosso meio. É, é claro que quando a gente se depara com uma neoplasia de próstata, existem vários, como que eu vou pôr em palavras assim, mas existem vários graus de agressividade da doença, né? Então não quer dizer que a pessoa que por qualquer motivo tem diagnosticado um câncer de próstata agora, precisa entrar em desespero, tá? Não funciona assim. É. A gente tem que avaliar direitinho algumas características do paciente, características da doença, e a partir daí estabelecer o melhor tratamento para aquele cenário. Existem desde tratamentos curativos até tratamentos que eventualmente não são curativos, mas que a gente pode prolongar a qualidade de vida e a vida dessa pessoa com o tratamento correto. E então, a máxima de toda essa história é a prevenção, é isso, doutor? Sempre que se trata a respeito de câncer, né, a gente sempre pensa em prevenção como sendo a melhor estratégia. Qual é o Uhum. problema disso? É que nem tudo é prevenível, né? Então, assim, existem aqueles fatores de risco para a neoplasia, falando de neoplasia em geral, até não é nem só câncer de próstata, os fatores de risco, e a gente divide esses fatores de risco em dois tipos, os fatores de riscos modificáveis e os fatores de risco que não são modificáveis, né? Por exemplo, um que não é modificável é eventualmente a idade. Falando de câncer de próstata, Certo. quanto mais idoso for o homem, né, maior a probabilidade dele aparecer com câncer de próstata. É claro que isso é um fator que a gente não tem como modificar. Mas existem alguns fatores que sim, estão ao nosso alcance, que a gente diminui. E quais são esses? Né? É se manter dentro do peso, é uma alimentação mais saudável, é prática de exercício físico, tudo isso aí contribui para que exista uma menor probabilidade dessa neoplasia acometer aquele indivíduo ao longo do tempo. Diminui 100%? Não. Infelizmente, não existe nenhuma estratégia que nos deixe 100% livre desse tipo de doença. Mas a gente consegue, sim, diminuir tomando as atitudes que a gente comentou alguns segundos atrás. É isso aí, gente. Bora lá. Agora, existem a pessoa descobre, né? Mas tem algumas coisas, alguns sinais que alertam para essa possibilidade da presença do câncer, não é mesmo, doutor? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fica muito tempo com esses sintomas e não se toca da gravidade deles. É verdade, né? É verdade. Então, o menor sinal de alguns sintomas, eventualmente esse inimigo também ele é silencioso, ele não nos dá nenhum tipo de sinal até que esteja mais avançado, mas existem pacientes que têm sinais precoces ao diagnóstico dessa doença. Como, por exemplo, a diminuição do volume do jato urinário, dificuldade de começar esse jato, então é como se estivesse estrangulando ali a passagem, exatamente é isso que acontece. Alguns casos chega a trancar completamente a passagem de urina, a gente necessita passar uma sonda, e eventualmente sinais como sangramento também, muito esforço urinário e um sangramento durante o ato de fazer urina, né? De que está saindo com sangue junto, por assim dizer, né? Botar de uma maneira um pouco mais coloquial. Então, qualquer um desses sinais tem que levar o paciente a imediatamente procurar um médico para investigar. Lembrando que boa parte das causas não são causas malignas, tá? Então, uma vez que a pessoa tem um sangramento na urina, né? Também não precisa se desesperar, tem que ver direitinho o que é para partir para o melhor tratamento. E
quando? Porque assim, eu sei que você começou essa entrevista falando sobre a questão da idade. Em que idade é obrigatório, vamos dizer assim, para uma questão de lógica, em que idade deve ser assim, não, eu sou obrigada a ir fazer o rastreamento, vamos dizer assim? Esse é um excelente questionamento e eu preciso dizer que não existe uma idade fechada para isso, né? Cada um dos Uhum, guidelines, que são as diretrizes, por assim dizer, que a gente usa, assim, europeus, americanos, eles diferem um pouquinho em relação à idade, né? Mas, digamos assim, de uma maneira geral, a gente deveria começar com pelo menos 45 anos ou certo, 50 anos, dependendo do guideline, mas tudo isso também é dependente de uma série de fatores, como, por exemplo, história familiar de neoplasia. Então, se eu por acaso tive um pai, um avô, um irmão, quem quer que seja diagnosticado com uma neoplasia de próstata, isso me deve levar a um rastreio dessa neoplasia de uma maneira um pouco mais precoce do que a população geral. Portanto, o certo. que é o ideal? É, pelo menos a partir dos 40 anos, que a gente visite um urologista e a partir daí trace com ele um plano, vamos botar assim, de uma maneira personalizada para cada uma das pessoas, né? Como a gente brinca, para o tipo de tratamento de câncer de próstata e mesmo para o rastreio de câncer de próstata, isso não é uma receita de bolo, quer dizer, não é igual para todo mundo. Certo. Então, personalizamos que certamente a gente vai ser muito beneficiado com essa estratégia. Muito bem, porque as previsões não são boas, não é mesmo, doutor? As previsões são até alarmantes, porque se existem muitos doentes hoje, muitas mortes ocasionadas pelo câncer de próstata, daqui para frente a coisa ainda piora mais ainda, não é mesmo? A coisa piora, mas muito bons ouvidos, porque eu vou dizer, né? Muito bons Hum, ouvidos. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, e eu explico por quê. Indiretamente, isso está dizendo que a gente está fazendo mais diagnóstico de câncer de próstata, né? Então, muitos uhum, desses casos no passado, e eu digo um passado até relativamente recente, talvez 20, 30, 40 anos atrás, eram pacientes que eram acometidos pela doença, pacientes que eventualmente até faleciam da doença e não tinham sequer um diagnóstico do porquê que faleceram. É muito comum a gente estar conversando com um paciente hoje, perguntando, como é que, a respeito de história familiar, como é que foi seu pai, seu avô, sua mãe, e eventualmente, olha, começou a ficar doente e faleceu, quer dizer, sequer fechava um diagnóstico em boa parte das vezes. Então, hoje, com maior acesso a exames, maior acesso a cuidado médico, a gente faz certamente muito mais diagnóstico. E outra questão é que a nossa população, ela naturalmente está ficando mais velha, né? Isso sim. também digamos assim, é um sucesso de tratamentos que estão levando a um aumento da expectativa de vida do brasileiro, né? Eu eventualmente consigo conversar isso com os pacientes, que a média de um brasileiro em 1968, quer dizer, na década de 60, final da década de 60, era 58 anos. E hoje a gente pega uma pessoa de 59 anos, que já estaria passando da média na época citada, é uma pessoa que está em plenas capacidades de fazer literalmente qualquer coisa, trabalha, tem vida ativa, não tem motivo para que isso não aconteça hoje de uma maneira geral. Então, para resumir essa história toda, a gente está vivendo mais, e quando estamos vivendo mais, essas doenças tendem a aparecer mais também. É isso aí. Aí agora vamos para a parte que é o tabu o do câncer de É, próstata. O povo não quer fazer o exame de câncer de próstata, mas existem é, várias formas de rastrear um possível câncer de próstata, não é mesmo, doutor? Inicialmente, vamos dizer assim. é. Isso é uma coisa que no meu modo de ver não cabe mais, né? Nós já estamos em 2023 e não tem sentido da gente pensar em não rastrear o câncer de próstata por um tabu de qualquer coisa que seja, tá? Isso não faz literalmente o menor sentido. É, o exame é super acessível, né? Extremamente acessível. Se faz com o toque, com o exame de PSA. Eles não substituem um ao outro, tá? Eles se complementam e eu explico por quê. Porque eventualmente existem alguns tumores que podem não estar produzindo PSA, mas se consegue tocar através do acesso direto à glândula, né? A próstata é uma glândula, e eventualmente existem tumores que só produzem PSA, onde a neoplasia está no lado posterior àquele que se consegue tocar, é como se ficasse, entre aspas, escondida do exame de toque. Então, são dois exames que, como nenhum método de rastreio, são perfeitos, tá? Eles não são perfeitos, a gente entende tudo isso, mas é grande o número de pessoas que se consegue fazer o diagnóstico através do rastreio e pega naquela melhor fase, por assim dizer, né? A fase onde a doença é bastante inicial e com isso, naturalmente, melhora a nossa possibilidade de cura e de sucesso naquele tratamento.
Show de bola. Hoje, o pessoal aí que está ouvindo, doutora, que não tem condições, hoje o SUS ele já disponibiliza esse tipo de exame, não disponibiliza? Certamente. Esse é um dos grandes motes da gente conseguir fazer o rastreio de uma maneira efetiva, né? É tudo disponibilizado pelo SUS e os exames são extremamente baratos, né? O exame de toque, como todo mundo sabe, é só um exame físico, então não inclui não entra em custo de fazer um exame, de marcar, de qualquer coisa do gênero, não, é um exame físico, é feito durante a consulta médica, então né, não tem dificuldade nenhuma, é uma pessoa bem treinada para isso, consegue fazer com bastante efetividade. E o outro exame é um exame de sangue, né, o PCA de sangue, que também não é um exame de alto custo, e de qualquer maneira disposto pelo SUS e por qualquer convênio que a pessoa precise, existe a cobertura para o PSA. E qualquer especialidade, qualquer médico, tipo, eu vou num médico clínico geral, eu posso fazer o pedido, no caso, para fazer? No caso, eu não, né? Mas no caso, os Sim, homens, vamos dizer assim. sim, entendemos o ponto, né? O homem, sim, eu suponho que sim, né? Não tem nenhum impeditivo para que um médico clínico geral não possa realizar o exame ou mesmo encaminhar para um urologista, e muito certamente é um médico que pode fazer a solicitação de PSA assim, sem menor problema. Doutor, na sua experiência hoje, assim, o que mais causa, assim, você que tem um acompanhamento diário, que faz o atendimento aí, o pessoal que está chegando na Oncoclínicas, a gente agradece a Sim. Oncoclínicas, inclusive, pela disponibilidade dos especialistas para falar com você aí, ouvinte da Rádio Guarujá. No dia a dia, muita gente jovem, o que está mudando, assim, o que o senhor percebe, assim, no dia a dia de consultório? O câncer de próstata, especificamente dito, ele não é uma doença de pacientes jovens, via de regra, né? Claro Hum. que sempre existem exceções, eu já tive pacientes na casa dos 30 anos com neoplasia de próstata. Então, longe de ser uma coisa impossível, mas ele, via de regra, não é uma doença de pessoas muito jovens, e jovens por aí, eu sei que esse termo pode mudar um pouquinho a definição, mas vamos botar assim, a grande maioria dos pacientes é diagnosticada acima dos 60, 70 anos, né? Em relação ao câncer geral, sim, a gente está tendo um aumento grande aí nos últimos anos, mas é como eu comentei alguns minutos atrás. É multifatorial, são muitos fatores que levam a isso. Cada neoplasia tem um fator diferente que pode levar, né? Só para ficar na nossa parte de câncer geniturinário, por exemplo, existe até um vírus que pode levar a um tipo de aparecimento de neoplasia peniana, que ela é um pouco mais rara no nosso meio, mas é endêmica no norte e nordeste. Enfim, isso só para exemplificar que existem muitas causas, né? Num contexto desses aí, o que eu diria para um paciente hoje? Primeira coisa, fazer uma história familiar, ver qual é a chance individual daquele paciente de desenvolver neoplasia de próstata. Existem alguns genes que sim podem levar o paciente a uma chance muito aumentada de desenvolver neoplasia de próstata, então uma história é extremamente importante nesse quesito. E o que eu falei, a gente não consegue diminuir 100%, mas assim, só se cuidar mais na alimentação, exercício físico e se manter dentro do peso, já é um caminho enorme. A nossa parte está feita para nos manter longe, não só de doenças neoplásicas, como também diminuição de risco cardiovascular. E fora cigarro, bebida, claro, né? Tudo com parcimônia. Vamos lá. Doutor, muito obrigada. Doutor Rodrigo Roveri, ele que é da Oncoclínicas, especialista oncologista. Nós só agradecemos. Muito bom falar sobre isso, gente. As pessoas dizem, nossa, de novo, Patrícia, vai falar sobre prevenção. Vou bater muitas vezes na mesma tecla. E eu agradeço ao doutor Rodrigo por fazer parte dessa luta aí com a gente. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, obrigada pela entrevista. Sempre, como eu comentei lá no começo, sim, é sempre importante a gente estar conversando, conscientizando a população, porque isso é uma coisa que sim pode mudar vidas, né? E lembrando que cada pessoa, eu não vou fazer o exame. Lembrando que muitas dessas pessoas pensem não só em si, mas daqui a pouco pessoas que dependem dela, então às vezes são pais de família, né, falando não do câncer de próstata, de outras questões, às vezes uma mãe de família, enfim, pensar em todo o entorno que tem, isso nos dá uma força maior para fazer tudo direitinho, para diminuir a nossa chance de ter uma doença dessa natureza. É isso aí, gente. Prevenção é tudo. Doutor, até breve. Bom trabalho e muito Até obrigada breve. pela presença. Eu que Tchau. agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.